Bom, vamos ver agora o que a gente precisa para fazer um site. O que eu preciso para fazer um site é HTML. HTML é uma linguagem de marcação. É um padrão definido hoje pela W3C. Foi criado antes do W3C, mas o W3C foi criado exatamente para definir padrões de como que eu uso o HTML, que tags que tem. A realidade que nós temos é que os navegadores implementam seus próprios códigos. Então você tem aí o HTML do W3C e você tem HTMLs próprios de cada navegador. E isso daí só aquele navegador vai implementar. Algumas coisas outros navegadores também implementam, mas são códigos que não devem ser utilizados. E você tem acessibilidade, ou seja, qualquer dispositivo que vai ler o web lê HTML. E os indexadores, né, o mais conhecido que é o Google, ele lê HTML, né? Então, se você for fazer um site, qualquer coisa diferente de HTML, você vai ter dificuldade de acessibilidade e dificuldade do Google entender seu site. Por isso que existiu uma tendência há um tempo atrás de se fazer sites utilizando o Flash, por exemplo, e outros aplicativos. E isso você não vê mais por aí. Não é porque as pessoas não gostam do Flash ou de outra coisa, é porque simplesmente você tem o Google que não lê aquele site corretamente. Então, hoje, se você quer fazer um site, você tem que usar o HTML. E se você usar o HTML conforme os padrões do W3C, seu site vai ser mais bem interpretado tanto pelo Google quanto por questão de acessibilidade. E acessibilidade não vai só em questão de pessoas com necessidades especiais, e sim dispositivos diferentes. Bom, o que é HTML mais especificamente? O HTML ele é formado de tags. Isso daí é uma tag. Então você tem aí a tag H1 que define o título principal. Se abriu o H1, aí você tem o título e fechou o H1. A barrinha ali é a barrinha de fechamento. Isso é a tag do título principal. Tag de títulos. Então você tem o título principal, mas você também tem os subtítulos. Então você tem títulos do nível H1 ao H6. Então você tem o título principal e tem o subtítulo que é o H2. Isso aí são os nossos títulos. Temos tags mais diversas, como por exemplo o A, que é a tag de link, o strong, que é a tag de negrito, EM, texto em itálico, e aí você pode usar o strong e o EM juntos, que aí vai ter um texto em itálico em negrito. Você pode pegar o texto em itálico em negrito e botar um link também dentro dele, basta botar o A. Aí você vê que o A já é um pouco diferente, é um pouco mais complexo, porque o A define que aquilo ali é um link, mas se a pessoa clicar, ela vai para onde? Aí você tem um atributo href que define para onde que o link vai. Ou seja, isso é HTML. O HTML é muito fácil de aprender. Ele pode ser chato, porque são muitas tags, muitos atributos, mas você aprendendo corretamente o HTML não tem muito mistério. Temos também o CSS. O CSS foi criado em 99 pelo W3C, já quase 10 anos depois da criação da web. Ele modifica a maneira que a tag aparece no site. E deve ser utilizado para colocar a formatação e o HTML apenas para marcar. O web, né, o HTML, ele foi criado para textos científicos. Começou a se usar o web para sites comerciais. E a W3C criou o CSS para mostrar sites comerciais, sites com layout corretamente. Então, se você usar o CSS, você vai conseguir fazer sites com layout mais fáceis que você não usar o CSS. Então, uma pessoa que já está há muito tempo na web, ela pode vender para você que é muito difícil fazer com HTML e CSS, porque ela fazia da maneira antiga, maneira errada. Aprendendo da maneira correta não tem muito mistério. O CSS é basicamente assim. Você tem o H1 e as chaves. Abriu e fechou as chaves. Então eu vou dentro daquelas chaves falar o comportamento que eu quero aplicar aos meus H1s. Então eu estou botando ali color red, então ele vai ter a cor vermelha e o tamanho da fonte vai ser 30 pixels. E eu acabei de botar todos os meus H1s com cor vermelha
e 30 pixels de tamanho. Posso também aplicar a mesma coisa do H1 ao H6. Então eu botei H1, H2, H3 e aí todo mundo agora do H1 ao H6 tem a cor vermelha 30 pixels. E eu posso também fazer isso aqui que seria melhor, porque se eu fizesse daquela maneira, todos os meus títulos iam ser iguais. Eu não conseguia ver visualmente a diferença entre o título e o subtítulo. Eu posso falar aqui do H1 ao H6 são a cor vermelha, e o H1 tem 30 pixels, o H2 tem 28 pixels, o H3 tem 26 pixels. E aí você vê que não tem muito mistério, né? Você está dizendo basicamente os estilos que você quer ter na sua página. Isso é o como que você precisa fazer um site, HTML e CSS.